Se você acha que o crochê é difícil, é porque ninguém te ensinou do jeito certo. Hoje você vai aprender os pontos básicos do crochê passo a passo e vai terminar esse vídeo com a sua primeira peça pronta. A primeira coisa que a gente precisa saber é como segurar o fio. Aqui eu tô trabalhando com um fio cabo 6, eu vou mostrar pra vocês, tá? Porque que ele chama assim. E a agulha que eu vou utilizar é a agulha de 3,5 milímetros. É importante você sempre olhar o rótulo da linha que você vai trabalhar. Como que eu seguro a linha de crochê para trabalhar? Eu sou destra, então eu vou apoiar o fio na minha mão esquerda. Mas se você for canhoto, você vai fazer na sua mão direita, tá bom? Eu coloco o fio embaixo do dedo mindinho, em cima do dedo anelar, embaixo do dedo do meio e em cima do meu dedo indicador. Existem algumas outras formas de como você segurar o fio. Aqui eu tô mostrando para vocês a forma como eu trabalho, que é a mais comum. E o que é importante nesse momento? Que o fio corra na sua mão, tá? Então não deixe ele ficar apertado, não deixe ele ficar muito solto, ele ficar muito frouxo. Então até você conseguir ter uma boa tensão, vai tentando do jeito mais comum e conforme você for pegando prática no crochê, você vai conseguir achar a forma perfeita de como você vai segurar o seu fio, tá certo? Aí aqui, a hora que eu vou virar a mão para trabalhar, eu uso de apoio o meu dedo do meio e o meu polegar e eu trabalho com a agulha nessa região. Algumas pessoas trabalham aqui em cima, então se você achar mais fácil, você pode fazer os seus trabalhos aqui. Mas eu vou mostrar para vocês a forma que eu faço, que é a mais comum, que vocês vão ver em mais tutoriais. Então essa é a forma como a gente segura o fio. Agora, a agulha. Aqui eu tô trabalhando com uma agulha de cabo de silicone, você pode escolher a agulha que for melhor para você, e a minha é de 3,5 milímetros. Eu trabalho no formato de faca, eu seguro a minha agulha dessa forma. Mas se você achar melhor, você pode segurar como se fosse um lápis ou uma caneta mesmo, tá bom? Aí você vai descobrir com a prática qual é a melhor forma para você fazer o seu crochê. Então vamos começar? O primeiro passo é fazer a laçada inicial aonde o trabalho vai começar. Vou ensinar duas formas para vocês. A primeira é com a mão, que aí fica mais fácil para quem está iniciando. Vocês vão pegar aqui a base da corrente onde a gente vai trabalhar. Pode deixar um fio um pouquinho maior para ficar mais fácil para vocês aí, tá bom? A gente vai colocar os dois dedos assim e vai fazer a letra E, dessa forma. Pega o fio, ó, com a própria mão que vem do novelo e passa por dentro dessa laçadinha e puxa para fazer um nozinho. Ela vai ficar grande, tá vendo? Mas a gente vai colocar a agulha nela e vocês podem puxar o fio que vem do novelo para ajustar a laçada com o cabo da agulha, ó, dessa forma. Uma outra forma também é fazer direto com a agulha. Eu vou apoiar ela aqui no fio, ó, que eu deixo esticado do meu dedo indicador e segurando aqui com o polegar e o meu dedo do meio. Eu vou apoiar a agulha no fio, vou empurrar ela para frente e vou rodar ela para baixo, fazendo aquele Ezinho também. Só que eu tô fazendo ele com a agulha, tá vendo? Seguro aqui bem perto, né, para não perder essa letra E que eu fiz aqui. E com o gancho da agulha, que é onde a gente vai conduzir o fio, eu pego a linha que vem do novelo, ó. Eu entro embaixo da linha e deixo o fio ali no gancho. E passo por dentro da laçada. Aqui, gente, é importante que até na hora que a gente for fazer os outros pontos e fazer as correntinhas, na hora de fazer essa passada, que a gente coloque o gancho para baixo, para ele não travar. Então, eu tô aqui, né, com a minha laçadinha, que eu fiz a letra E aqui. Eu pego o fio que vem do novelo, rodo a agulha para baixo e passo por dentro dessa laçada. Caso, se você puxar demais e ele ficar assim, ó, bem apertado, é só você segurar aqui e puxar ele para cima, tá? Tenta deixar ele o mais próximo assim da agulha, mas sem deixar muito apertado, porque a gente precisa lembrar que a gente vai pegar o fio do novelo e passar por dentro dessa laçada. Então não pode estar muito largo e também não pode estar muito estreito, tá bom? Agora que a gente tem a laçada inicial, nós vamos fazer as correntinhas. O que são as correntinhas? São as laçadinhas que a gente vai fazer na agulha, passando por dentro da laçada inicial, para a gente ter a base do nosso trabalho. As correntinhas basicamente é onde a gente vai crescer
o nosso trabalho feito em crochê, tá? Então aqui, ó, a gente tem a laçada inicial, vocês estão segurando o fio na mão dessa forma para o fio correr, certo? A gente vai segurar aqui embaixo, ó, para vocês terem apoio, tá? Porque se vocês deixarem solto assim, ó, vai ficar difícil. Então pode segurar sem medo, usa o seu polegar e o seu dedo do meio para fazer esse apoio aqui, ó, ó minha mão como que tá. Segura aqui. Eu seguro a agulha igual eu falei pra vocês, formato de faca, mas caso vocês queiram trabalhar dessa forma também dá certo, tá bom? Ó, a laçada tá num tamanho bom. A gente vai pegar o fio que vem do novelo com o gancho da agulha e passando ele pra baixo, a gente vai passar ele por dentro da laçada inicial, dessa forma, ó. Então aqui nós temos a primeira correntinha e ela tem esse formato de V. Então essa aqui é a nossa primeira correntinha, tá? Ó, eu vou até colocar mais perto aqui para vocês darem uma olhada, ó, em como fica a correntinha. E aqui a gente tem a laçada na agulha, que é onde a gente vai crescer esse cordão. Vamos fazer a nossa próxima correntinha. Ó, podem segurar aqui, pega o fio que vem do novelo, passa ele por dentro dessa laçada. O mais comum quando a gente está aprendendo a fazer crochê é essa laçada da agulha ficar muito apertada, assim, ó. Aí quando você vai pegar o cordão e passar, ele não vai, gente, ó, de jeito nenhum. Ou você deixa a sua agulha para cima e ele também não vai. Então, sem pressa, faz com calma. Lembra de deixar um espacinho, ó, lembra de deixar um espacinho entre agulha e fio para você não ter dificuldade de fazer esse movimento. Mas é comum no começo ele ficar apertado. Então aqui, ó, eu tô fazendo as minhas correntinhas, vou colocar aqui pertinho para vocês verem melhor, ó. Então cada gominho desse aqui, ó, é uma correntinha. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 correntinhas. Agora a gente vai treinar para deixar essas correntinhas bem bonitas, tá bom? Aqui eu vou fazer 20 correntinhas e nós vamos fazer juntos. Pega o fio que vem do novelo, passa a agulha para baixo, ó, nesse movimento e passa ela dentro dessa laçada, ó, dessa forma. Ela vai fazer esse gominho aqui na parte de trás. Então aqui eu fiz 5 correntinhas, vou fazer mais uma, ó. Pega o fio que vem do novelo, passa por dentro da laçada e a gente vai treinar a correntinha juntos, para a gente ter um cordão de 20 correntinhas para a gente aprender o próximo ponto. Gente, eu já tô com 7 correntinhas, então vamos fazer aqui a 8ª, ó. Pega o fio que vem do novelo, passa por dentro aqui da laçadinha, deixando a agulha mais solta aqui, tá? Então 8, 9, mais uma vez, ó, 10. Então aqui a gente já tem 10 correntinhas. Vou fazer um cordãozinho de 20. Vem junto comigo, gente, fazer esse cordão pra gente fazer o próximo ponto, pra gente aprender a fazer crochê juntos, tá? Então aqui eu já tenho 13, 14, 15. Vamos lá. 16, 17, 18, 19, 20. Eu vou fazer 21 correntinhas, vocês fazem aí também, porque uma a gente vai pular para começar a fazer o trabalho em cima. Então aqui, ó, 21. Então aqui a gente tem um cordão, ó, de 21 correntinhas. Cada gominho desse aqui, ó, do nosso trabalho é uma correntinha. Vocês vão perceber, ó, que ela tem a laçadinha, por assim melhor para vocês verem, ó, a laçadinha de cima, a laçadinha de baixo e aqui são as costas das correntinhas que a gente chama de lombadinhas, tá? Ó, fica esse gominho atrás dela. Mas os nossos trabalhos a gente vai fazer nessa laçada aqui de cima. Então esse é o nosso cordão que vocês precisam fazer aí pra gente ir pro próximo passo. E pode ser que o de vocês não esteja tão uniforme dessa forma, tá? Mas é super comum, é normal. Não se apeguem a isso no começo, a gente ainda vai treinar bastante crochê junto e essas correntinhas vão ficar melhores, tá? O importante é você ter um cordão de 21 correntinhas que a gente já vai para o próximo ponto, que é o ponto baixo, que é também o ponto básico do crochê, que vocês vão ver em vários tutoriais, em várias receitas. Então a gente já vai para esse próximo ponto. Agora que vocês já sabem fazer as correntinhas, eu vou mostrar rapidinho para vocês aqui no papel, porque hoje nós temos as receitas e tutoriais gravados, né, com vídeo,
mas vocês ainda vão encontrar algumas receitas escritas, então é importante vocês saberem identificar os pontos com as escritas também. A correntinha, em uma receita ou gráfico, vou escrever aqui para vocês, ó. Em uma receita ou gráfico, ela é dessa forma aqui, ó. Pode ser que vocês encontrem de duas formas, tá? Ela redondinha assim, ou ela mais deitadinha assim, ó, ela mais oval. E isso aqui, gente, vai ser o desenho no gráfico, né, na receita que vocês forem seguir, da corrente. Vocês podem encontrar ela assim também, ó, abreviado. Então, em uma receita e um gráfico, por exemplo, um modelo de tapete que começa com um cordão de correntinhas. Vocês vão ver vários desenhos desse aqui, de base, para vocês contarem quantas correntinhas vai começar o trabalho. Vou mostrar para vocês um exemplo mais para frente no final do vídeo. Agora a gente vai fazer o próximo ponto. Vocês já fizeram, né? Cordão de correntinhas de vocês. Lembrando que aqui eu tenho 21 correntinhas, tá? Agora, até pôr bem pertinho aqui para ficar melhor para vocês visualizarem, nós vamos fazer o ponto baixo, tá? Primeiro ponto básico do crochê. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, eu tenho a minha 21ª correntinha, que é esse gominho aqui. Eu vou trabalhar nessa aqui, ó, pra gente ter 20 pontos nesse cordão. Então, pegando a laçada de cima. Lembrem de não deixar essa laçada aqui, ó, apertada, senão vocês não vão conseguir passar o fio por dentro dela. Então, vamos lá fazer o primeiro ponto? Ó, segura aqui o cordão de vocês. A gente vai pegar a primeira correntinha. O ponto baixo, gente, é pegar o fio que vem do novelo. Ó, lembra do gancho, tá? Vocês vão pegar o fio com o gancho, vira a agulha para baixo e vai passar ele por dentro dessa correntinha que a gente pegou a alça de cima. Dá uma altura para o seu ponto não ficar muito apertado. Então, sempre que puxou o fio do novelo, não deixa ele assim, ó, encostado na correntinha. Puxa ele para cima, ó, para você ter espaço nele para puxar o fio do novelo de novo. O ponto baixo, você tem a laçada da agulha, a laçada que você pegou agora do novelo. E para a gente fechar esse ponto, vai pegar o fio que vem do novelo e vai passar ele por dentro dessas duas laçadas. Dessa forma aqui, ó. Então, aqui a gente já tem o nosso primeiro ponto baixo e aqui a correntinha que se formou depois que a gente finalizou o ponto. Então, vocês já vão saber que é um ponto feito pela correntinha que ele faz, tá? E aqui, ó, deixar bem a amostra aqui para vocês, tem aqui o Vzinho, ó, do ponto baixo, que é essa perninha aqui e essa daqui. Vou fazer mais um para vocês conseguirem, né, ver melhor aí no vídeo. A próxima correntinha, ó, tem o gominho daqui e o gominho de baixo. A gente vai pegar na laçada de cima, vai pegar o fio que vem do novelo, ó, dessa forma, usando o gancho para conduzir. E vai trazer ele pra frente. Dá uma altura, gente, não deixe ele assim, senão, ó, vocês não vão conseguir passar, tá vendo? Vocês não vão conseguir fazer a agulha passar por dentro. Então, vou fazer de novo. Ele já ficou até aberto aqui, ó, a correntinha. Aqui a gente tem a correntinha. Vai passar a agulha aqui em cima dela. Pega o fio que vem do novelo e traz pra frente. Pode segurar no trabalho, tá, gente? Não tem problema. Não tenham medo. E faz essa subida com a agulha, ó. Ficou uma, duas? Pega que vem do novelo e passa dentro das duas, ó. Dessa forma. Aí vai fazer uma segunda correntinha aqui. E o Vzinho do ponto baixo que a gente acabou de fazer. Normalmente, como essa é a
segunda, né, carreira, a primeira é de correntinhas e essa é a segunda carreira desse trabalho que a gente está fazendo aqui, vocês podem sentir dificuldade porque não tem muita estrutura, né? Não tem ainda muito aonde pegar, como segurar. Essa primeira parte ela é um pouquinho chatinha, mas é comum e quando vocês tiverem mais prática, mais habilidade, vocês não vão sentir tanto assim essa dificuldade, tá? Então aqui ó, já tô fazendo meu terceiro ponto baixo, vão fazendo aí também o de vocês. Pega a laçadinha da correntinha que a gente fez, centralizar aqui pra vocês, ó. Pega o fio que vem do novelo, passa, ó, na perninha aqui da correntinha, dá uma altura, pega o fio que vem do novelo e fecha esse ponto. Então aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Vou fazer mais um ponto baixo com vocês. A gente vai entrar aqui na próxima correntinha. Ó, esse detalhe aqui, ó. Aqui já tem um ponto baixo. Ele já tá aqui nessa laçada. Então, a gente não vai entrar aqui de novo. Porque ele já tá com um ponto. A gente vai nessa próxima aqui, ó. Que ela tá vazia. Que é esse gominho aqui. Então, a gente vai fazer um ponto baixo, ó, nessa laçada. Ponto baixo é a laçada que tá já na agulha. Pega o fio do novelo, ó, traz ele pra frente, dá altura. Então, a gente ficou com 2 passadas de fio aqui na agulha. Pra fechar esse ponto baixo, traz o fio do novelo e finaliza ele. Cada correntinha dessa aqui em cima é um ponto baixo que a gente fez. E agora, a gente vai fazer os 20 pontos baixos pra gente deixar esse cordão inteiro de ponto baixo, tá? Aqui a gente vai fazer a nossa primeira amostra, nós vamos fazer juntos. Então, ó, entra na correntinha, pega o fio que vem do novelo, dá uma altura. Agora que a gente já tem essa estrutura aqui, ó, fica mais fácil de segurar o trabalho. Provavelmente vocês não vão sentir tanta dificuldade como acontece nos primeiros pontos, porque aí ele já vai formando alguma coisa, né? Aqui você já consegue ver um trabalho surgindo, tá? O desenho dos pontos, tudo certinho. Ó, tô entrando aqui nas minhas laçadas, traz o fio pra cima, vai treinando aí, fazendo o ponto baixo de vocês. E se caso, vamos supor, eu fiz um ponto, não ficou muito legal. É só puxar o fio que vem do novelo, ó, e o ponto ele desmancha, gente, porque aqui a gente tá trançando o fio, tá? Então, o meu ponto ficou muito apertado ou muito frouxo. Puxa o fio que vem do novelo, ó. Ele vai desmanchar, aí você volta a agulha aqui na laçada inicial, que é essa laçada que a gente tá trabalhando, e entra na correntinha que você quer deixar o seu ponto mais bonito. Dá essa levantadinha, pega o fio que vem do novelo e fecha, tá? O legal do crochê, gente, é que quando a gente erra ou a gente faz alguma coisa que a gente sabe que pode ficar melhor, a gente pode deixar mais bonito, é só desmanchar, tá bom? Então fiquem tranquilos se não ficar muito bonito de começo, porque você pode desmanchar, você pode refazer, você não vai perder material, não vai estragar o seu fio, tá bom? Podem ficar tranquilos em relação a isso, ó. Então aqui eu tô continuando, fazendo o meu cordão, ó, já tá ficando bom, gente, já tô quase terminando. Deixa eu só contar aqui com vocês, ó, para vocês até saberem, cada correntinha, né, um ponto. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Já tenho 14 pontos baixos aqui no meu cordão. Então, vamos lá, mais um. 15, 16. Vai fazendo aí o de vocês, precisar desmanchar, desmancha. Mas não se apeguem muito, porque vocês estão aprendendo e a prática que vai levar à perfeição. Tem que treinar para o ponto ficar cada vez mais bonito, tá? Já tô terminando aqui, ó, os meus pontos baixos. Vou mostrar para vocês como que esse cordão vai ficar, ó. Então, aqui no último, ó, aqui tem aquele nozinho da laçada inicial que a gente fez e a nossa primeira corrente. Então, eu vou entrar aqui, ó, na laçada de cima. Pego o fio que vem do novelo, trago pra frente, dou uma altura,
pego do novelo de novo com um gancho, ó, e passo por dentro das duas. Então aqui, ó, eu tenho a minha primeira fileira de pontos baixos e vocês vão ver eles pelos esses vezinhos, ó. Cada vezinho desse é um ponto e todos os pontos têm uma correntinha em cima. Vão acompanhando comigo, façam aí os pontos baixos de vocês, tá? E eu vou aproveitar que o meu aqui já tá pronto, enquanto vocês vão fazendo aí o de vocês, vou mostrar rapidinho para vocês na receita e no gráfico como que vocês vão identificar o ponto baixo, tá? O ponto baixo, quando vocês forem ler um arquivo de receita ou gráfico, ou ele vai estar um símbolo de mais, assim, ó. Vocês podem encontrar ele dessa forma, ou como um X, tá? Então, quando vocês forem ler ali o gráfico e tiver ponto baixo, ele vai ter esses desenhos. E basicamente é um ponto baixo, que a abreviação é PB de ponto baixo. Vou deixar marcado aqui para vocês, tá? A hora que essa folha estiver inteira preenchida, vocês podem tirar um print aí da tela, tirar uma foto para vocês deixarem salvo também, tá? Então aqui já são os dois primeiros pontos que a gente fez, as correntinhas e agora o ponto baixo. Vou fazer mais uma fileira aqui com vocês, que a gente já terminou a primeira, agora a gente vai subir para fazer a próxima fileira de pontos baixos. Então vocês já fizeram, né, essa parte aqui igual ao meu trabalho, os 20 pontos baixos. Como que a gente vai fazer para virar o trabalho e subir a próxima carreira? Eu preciso de uma altura para não ficar repuxado, para o trabalho não ficar apertado. Então aqui, ó, aonde eu tô, eu vou fazer uma corrente, que é basicamente pegar o fio que vem do novelo, tá? E passar por dentro da correntinha. Aqui, gente, eu tô fazendo uma amostra com vocês pra gente treinar o ponto baixo. Então, a gente vai virar o trabalho. Mas tem trabalho que a gente faz de forma oval. Então, aqui, a gente tá fazendo dessa forma porque é uma amostra. Mas com outros tutoriais, outros vídeos que a gente vai ter aqui no canal, vocês vão aprender outras peças e outras formas de crescer o trabalho, seja tanto de uma maneira para cima, né, de uma forma retangular, ou de uma forma oval também, tá? Nesse vídeo eu tô ensinando os pontos básicos, então é por isso que a gente vai fazer as amostras, para vocês treinarem os pontos básicos, para depois a gente ir para tutoriais mais avançados, fazer peças, tá, completas. Eu vou virar da minha direita para minha esquerda. Eu vou ver a parte de trás, ó, ele tá assim. Eu vou ver a parte de trás dos pontos baixos que eu fiz. Aí aqui a gente troca a mão. O fio, gente, ó, o fio que tá vindo do novelo, ele continua aqui pro lado da minha esquerda, assim, ó. Essa aqui é a laçada da agulha. Essa aqui, segunda, ó, é a correntinha que eu fiz para virar o trabalho. Então, essa terceira correntinha, ó, que vocês estão vendo, é o primeiro ponto. Então, aqui tá vindo do novelo, a correntinha de virada e o primeiro ponto baixo. Aqui, a gente vai trabalhar ponto baixo mesmo, pegando as duas laçadas, ó, da carreira anterior. Então, a gente vai pegar essas duas, depois essa, cada ponto vai ficar em cada correntinha aqui. Na carreira anterior, a gente pegou uma só porque eram as correntinhas de base, então não ia dar para pegar as duas, tá? Aqui a gente já tem essa base, né, esse apoio, que é o ponto baixo feito, então a gente vai pegar nas duas laçadas dele, ó, dessa forma aqui, ó, ó o ponto baixo aqui. A gente vai pôr a agulha em cima dele, pegando as duas correntinhas. E o ponto baixo que vocês já fizeram na primeira fileira. Pega o fio que vem do novelo, traz ele pra frente, sobe, para não ficar um ponto apertado, ó. Eu deixo espaço nessa correntinha, tá vendo? Com a agulha. Altura, pega o fio que vem do novelo e fecha esse ponto baixo, ó o vezinho se formando. Então aqui a gente vai fazer também os pontos baixos
um para cada ponto baixo de base. A gente vai fazer mais 20 pontos baixos juntos, tá? Então aqui eu já tenho meu primeiro, ó, o segundo ponto aqui, ó, ele vai ter, gente, esse gominho na parte de trás, ó, e as duas perninhas dele aqui também. Então a gente vai pegar aqui as laçadas de cima, ó, a correntinha que esse ponto baixo fez, que é o próximo. Pega o fio que vem, vou centralizar aqui pra vocês, ó. Pega o fio que vem do novelo, traz ele pra frente, pega o do novelo de novo e passa aqui. Então a gente vai continuar fazendo ponto baixo para a gente treinar, aprender a nossa tensão de ponto, que isso é muito importante para o trabalho não ficar torto, para o trabalho não fazer aquele formato de tigelinha quando ele fica muito apertado. Então a gente precisa treinar a tensão do ponto e ela está envolvida, gente, tanto com a laçada da agulha, como vocês deixam aqui, mas como segura o fio também, tá? Então presta atenção em como vocês estão segurando o fio, se está repuxando bastante ou se está deixando muito apertado na agulha, para o ponto de vocês ficarem bonito. E caso precise desmanchar, já mostrei para vocês como que desmancha, então desfaz e tenta fazer o ponto mais bonito, tá bom? Aqui, ó, eu tô trabalhando meus pontos pra gente finalizar aqui essa carreira também. E a escolha, até comentar com vocês, né? A escolha do material para aula de hoje, o fio 6, é um fio super fácil de encontrar. É o crochê mais tradicional, que é o material que normalmente o pessoal faz tapete, suplá, caminho de mesa. Ele não é tão caro também, então é um material super acessível para quem está começando. E não é o fio tão fino e não é um fio tão grosso. Então, para treinar a tensão do seu ponto, ele é ideal. Aí depois a gente pode trazer peças, né? Vocês podem fazer peças com linhas mais finas e os outros fios mais grossos também, que a gente vai ter vários tutoriais aqui no canal que eu vou ensinar vocês. Mas primeiro a gente precisa treinar os pontos básicos e a tensão do ponto, tá bom? Ó, já tô terminando aqui. Aqui, vou até dar uma atenção nessa parte aqui, ó. Lembra que a gente tinha 21 correntinhas e eu pulei uma para fazer o primeiro ponto? Essa correntinha aqui, ó, que ficou deitada, ela é referente ao primeiro ponto baixo que eu fiz, que ele tá atrás dela aqui. Então, se eu não faço um ponto baixo, ó, vai ficar faltando. Então a gente vai pegar essas duas laçadinhas aqui, ó, que elas estão um pouquinho mais escondidinhas. Olha aí no trabalho de vocês, vocês vão encontrar. E o ponto baixo tá aqui, ó. Ele ficou bem atrás dela, ó. E a gente vai fazer um ponto baixo aqui também, porque senão vai ficar faltando um ponto dos 20 que nós estamos fazendo, ó. E a nossa segunda fileira ficou dessa forma. Aí aqui ele tá do lado do avesso e esse tá virado para nossa frente. Vou virar aqui para vocês verem, ó. Esse fio aqui a gente faz o arremate depois, esse aqui do começo. E esses são os nossos pontos baixos. Agora o próximo ponto que nós vamos fazer vai ser o ponto meio alto. Só para vocês entenderem, o ponto baixo a gente deu uma laçada depois que a gente entrou na correntinha. Então esse a gente vai acrescentar uma laçada, mas eu já vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho um cordão de 20 correntinhas, certo? Para fazer o primeiro meio ponto alto, eu vou precisar, vamos dizer assim, fazer um ponto fake, para a gente conseguir fazer essa virada com a agulha e continuar os pontos aqui no cordão. Então eu tenho 20 correntinhas, eu vou fazer uma, duas, vocês fazem aí também no cordão de vocês, e nós vamos ter 22 correntinhas, tá? Essas duas correntinhas que eu fiz agora por último, elas vão substituir um ponto meio alto, para a gente conseguir virar o trabalho e fazer os pontos aqui no cordão. Eu vou fazer o primeiro para vocês entenderem melhor na prática, tá? No meio ponto alto, a gente vai laçar o fio que vem do novelo, dessa forma. Vamos pular, aí pode segurar aqui, tá, gente? Não precisa ter medo de pôr a mão nem nada, pode segurar, porque fica mais fácil para vocês. Aqui a gente tem duas correntinhas que a gente vai usar para virar o trabalho.
E aqui na terceira, sem contar com a laçada da agulha, tá? Ó, tô mostrando pra vocês. A gente vai pôr a agulha nessa terceira correntinha. Então, com a mão, ó, vocês vão pôr a mão um pouquinho pra trás, inclina a agulha e pega a laçadinha aqui, ó. Vocês vão pôr ela na laçadinha que a gente já tava trabalhando. Deixa eu focar aqui pra vocês verem, ó. Então, a laçada de cima da correntinha. A gente vai ter 3 laçadas na agulha. Coloca a agulha para trás, puxa o fio que vem do novelo, traz ele para frente também, ó, passando por dentro aqui da laçada. Nós vamos ter 3 laçadas na agulha. O meio ponto alto, nós vamos pegar o fio que vem do novelo e vamos tirar as 3 de uma única vez. Então, segura aqui, ó, não precisa ter medo de segurar, já falei pra vocês, porque ajuda muito na hora de fazer o trabalho. Pega o fio que vem do novelo e passa por dentro das 3. Lembra de não deixar o ponto apertado nem na sua mão e nem aqui na laçada, senão vocês vão ter muita dificuldade de fazer essa passada aqui, tá? Então, aqui, ó, as 2 correntinhas que eu pulei, elas ficaram da altura do meu meio ponto alto. Aí agora a gente vai fazer meio ponto alto para cada correntinha do nosso cordão. Tô aqui segurando meu fio. Vamos lá, gente, mais uma vez. Laço o fio que vem do novelo. Vê a correntinha que tá vaga, essa que tá ocupada, ó, já tá com ponto. Então é essa aqui, ó, que a gente vai entrar, que eu tô com o meu polegar esquerdo. Coloca a agulha. Ó, vai sair aqui atrás, puxa o fio que vem do novelo e traz ela pra frente. 3 laçadas na agulha. Aí aqui, ó, deixa essa agulha, ó, bem folgadinha, pra você não ter dificuldade de passar o fio. Pega o fio que vem do novelo e passa por dentro das 3. Agora, mais uma vez, vou fazer alguns aqui com vocês, tá? Nós vamos fazer o meio ponto alto. Ó, arrumar aqui para vocês verem certinho. Tô com a laçada aqui na agulha, eu vou laçar o fio que vem do novelo, vou na próxima correntinha de base que tá vaga, insiro a minha agulha pegando só a laçadinha de cima e pego o fio que vem do novelo novamente. O pulo do gato é você dar essa altura, ó, a hora que você traz esse fio pra frente. Se você deixa ele muito aqui, ó, a hora que você pega do novelo e vem, ó, já é difícil até pra pegar. Então, se ele fica aqui, você não vai conseguir. Puxa ele pra cima, pega o fio que vem do novelo e passa por dentro das 3. Dessa forma aqui, ó, vou fazer mais um com vocês. Laço o fio que vem do novelo, entra na próxima correntinha, pego do novelo novamente, traz aqui pra frente, ó, altura, importante, pego o fio que vem do novelo e tira as 3. Agora, gente, eu vou continuar fazendo os meus pontos, vão fazendo de vocês aí. Já comentei com vocês que quando a gente faz a primeira carreira de qualquer ponto na correntinha, é um pouco difícil mesmo no começo, porque a gente não tem muito apoio. Mas a hora que vocês já tiverem esse pedacinho, vai ficar mais fácil de segurar e vai ficar mais fácil de fazer o trabalho, tá? E o meio ponto alto, vocês vão perceber que ele já dá uma altura para o trabalho. Então, é um ponto muito bom para a gente crescer mais rápido alguma peça que a gente está fazendo. E deixa eu aproveitar, mostrar o formato dele para vocês, ó. É um ponto baixo, vocês conseguem ver aqui, ó, o detalhe do Vzinho que ele tem. Mas como a gente puxou 3, ele fica com esse tracinho no meio. Então, esse aqui é o meio ponto alto. Ele vai ter a correntinha em cima também, como os outros pontos. O Vzinho e esse tracinho aqui no meio, tá? Então, eu vou continuar fazendo aqui os meus pontos até a gente chegar no final. Lembra de não fazer muito apertado, de dar altura, de pôr o gancho da sua agulha para baixo, para o fio não travar. E se caso o ponto não ficar legal, você vê que dá para melhorar, ficou muito frouxo ou muito apertado, você pode desmanchar o seu trabalho e refazer. Não tem problema, tá? É só tirar a agulha e puxar o fio, ó, que vem do novelo, que o ponto vai desfazer, tá bom?
Então aqui a gente tá fazendo meio ponto alto, que é um ponto muito usado em peças de tapete, decoração, peças para casa, para mesa. Então é um ponto que a gente precisa tá fazendo ele bem feito para as peças ficarem bonitas, tá? Tô aqui chegando nos 10 primeiros pontos, vou contar com vocês para ver o tanto de ponto que a gente já fez. Vocês vão fazendo aí também, ó. Tá vendo que aqui já dá um apoio? Já tem aonde segurar? Fica mais fácil para você fazer, ó. Vamos ver agora. Deixa eu ver aqui os pontos que eu fiz com vocês, ó, gente, como tá ficando. Como é belezinha, né? Então, a gente tem aqui o primeiro ponto, que são 2 correntinhas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos continuar aqui. Vai fazendo o seu aí também devagar. Se precisar desmanchar, pode desmanchar. Se você vê que tá travando bastante, solta um pouquinho o fio da mão, para esse fio correr tranquilo, para você conseguir fazer seu trabalho. Que vai dar certo, tá? O crochê tem que ter um pouquinho de paciência. E tem que praticar, tem que treinar para conseguir uma tensão de ponto legal para o seu trabalho ficar bonito. Ó, já tô chegando aqui no final do meu cordão. E aqui é aquela correntinha do nozinho, ó, que a gente fez a laçada inicial. Pegar aqui a laçada, puxo o fio que vem do novelo, vou ter 3, tiro as 3 juntas. Ó, então esse é o ponto meio alto que a gente aprendeu aqui no vídeo. Esse aqui a gente também vai subir as correntinhas, vai virar o trabalho, mas antes eu vou voltar e vou mostrar para vocês como que a gente encontra esse ponto em uma receita ou em um gráfico, tá bom? O ponto meio alto, ele vai ser no formato da letra T. Vou fazer aqui, já vou mostrar para vocês, ó. Vocês vão encontrar ele dessa forma, tá? Então, essa letra T no gráfico é o meio ponto alto, que eu vou pôr aqui para vocês, ó, meio ponto alto. Então, quando vocês forem ler alguma receita e algum gráfico que tiverem esse ponto aqui, é o meio ponto alto, tá? Para vocês conseguirem identificar ele num gráfico ou numa receita, que a gente já viu a correntinha, o ponto baixo e o meio ponto alto. Agora eu vou voltar pro trabalho. Como a gente fez 2 correntinhas para começar o cordão, aqui a gente vai fazer 2 correntinhas para virar. Então, eu tô aqui, ó, trabalho assim. Eu vou fazer 1, 2 e vou virar o meu trabalho da minha direita para minha esquerda. E vou ver a parte de trás do ponto, igual aconteceu quando a gente fez o ponto baixo, tá? A gente vai laçar o fio que vem do novelo. E vamos entrar na primeira correntinha do meio ponto alto da base de baixo. Então, com a laçada na agulha, a gente vai pegar as 2 laçadinhas do ponto, ó, as 2. Pega o fio que vem do novelo, traz ele pra frente e dá uma altura. Não esquece da altura, tá? Senão ele vai ficar muito apertado, você não vai conseguir passar o fio por entre eles. Laçadinha aqui, vamos de novo. Laça o fio que vem da agulha. Entra no próximo ponto, ó, pegando as 2 laçadas, pega o fio que vem do novelo, traz ele pra frente, busca o do novelo de novo e tira as 3. Dessa forma. Mais uma vez, para fixar bem, vocês vão fazendo aí no trabalho de vocês, tá? Pega o ponto de base, puxa o fio do novelo, lembrando que eu já lacei a primeira aqui, tira as 3. E o próximo... Tem que treinar, gente, pro ponto ficar bonito. Mas qualquer coisa vocês desmancham aí, tá? E refaz até acertar. Caso, uma sugestão, tá? Uma dica. Caso vocês sentirem bastante dificuldade com a questão da tensão do ponto ficar muito apertado, vocês podem optar por uma agulha de um tamanho maior. Então aqui, por exemplo, eu tô trabalhando com a agulha de 3,5. Mas se eu ver que com ela eu não tô conseguindo deixar o meu ponto tão soltinho quanto eu gostaria, pode adquirir uma agulha, por exemplo, de número 4, porque ela vai mudar um pouquinho aqui no cabo e ela vai conseguir te ajudar a deixar essa laçada aqui
um pouquinho maior. Então, mesmo que seu ponto seja apertado, só do cabo da agulha ser um pouquinho maior, você não vai deixar o seu ponto tão apertado assim, tá? É uma dica que muitas crocheteiras usam para conseguir deixar o ponto mais bonito e não ficar tão apertado. Ó, então tô seguindo aqui com os meus meio pontos altos. Olha que bonitinho que eles estão ficando. Dá pra ver o cabo dos fios, gente, olha que graça. Vamos continuar aqui, finalizar essa parte, pra gente aprender o próximo ponto. E já deixa aí nos comentários o que vocês estão achando, se vocês ainda estão achando difícil, se tá legal, vocês já conseguiram fazer, como que tá aí o processo de vocês. Depois vocês comentam aí pra gente ver, pra gente trazer cada vez mais vídeo legal pra vocês, ensinando peças para iniciante, depois um nível mais intermediário, tá bom? Que a gente quer ver vocês crochetando tudo. Já tô chegando aqui no final do nosso cordão, fazendo esses meio pontos altos, ó, vou fazer o penúltimo e o último ponto aqui nessa última correntinha, ó, que foi o primeiro meio ponto alto que a gente fez. E essas duas foi só o de virada que a gente fez para virar aqui o trabalho também. Então a gente vai laçar o fio que vem do novelo, vai entrar aqui na correntinha, busca o do novelo, dá uma altura e fecha o meio ponto alto, ficando dessa forma. E o próximo ponto que a gente vai aprender é o ponto alto. Eu vou colocar aqui no gráfico primeiro, então você aproveita e já faz o seu cordão com 20 correntinhas. O ponto alto também vai ser a letra T, só que o detalhe dele é um tracinho no meio dele. Então, quando vocês verem esse ponto aqui no gráfico, é o ponto alto, tá bom? Quero aproveitar, gente, e reforçar com vocês, já curte o vídeo, se inscreve no canal e já ativa o sininho que vai ter muito vídeo legal aqui com vários tutoriais de várias peças. Então ativa o sininho para vocês não perderem nada. Então aqui no gráfico o desenho do ponto alto e agora a gente vai fazer ele na prática, tá bom? Vocês já fizeram, né, o cordão de vocês com 20 correntinhas e agora a gente vai fazer o ponto alto, que é o ponto, gente, mais utilizado principalmente em tapetes, para ele render e para ele crescer, tá bom? O meio ponto alto nós fizemos 2 correntinhas para começar o trabalho. No ponto alto nós vamos fazer 3 correntinhas. Então aqui eu tenho, né, o meu cordão com 20 correntinhas. Eu vou fazer 1, 2, 3, que é equivalente ao meu primeiro ponto alto. Vou laçar o fio que vem do novelo e eu vou entrar nessa 4ª correntinha do cordão, pegando a laçadinha de cima, ó. Então a gente vai pegar a laçadinha de cima, puxa o fio que vem do novelo e traz pra frente. Vai ficar bem parecido com o meio ponto alto, mas para fazer o ponto alto, nós vamos pegar o fio do novelo 2 vezes. Vai pegar o fio que vem do novelo e na primeira passada vai tirar 2 laçadas da agulha. Dessa forma aqui. E a última, pega o fio que vem do novelo e tira 2. Esse é o ponto alto. Muda do meio ponto alto, do que a gente passar tudo de uma vez só, a gente vai tirar 2 de cada vez. Essa correntinha tá ocupada com o primeiro ponto que a gente fez e a gente vai entrar aqui nessa próxima. Pega o fio que vem do novelo, entra na correntinha de base, pega o do novelo novamente e traz ele para frente. Não esquece de dar altura para o ponto não ficar apertado. Pega do novelo de novo, tira 2 laçadas e mais 2. Assim você vai fazer o ponto alto, que é o ponto mais utilizado em parte de tapete, caminho de mesa, suplá, que ele ajuda a peça a ter uma altura. Então a peça rende, você não gasta tanta linha e você consegue fazer peças maiores. Laça o fio do novelo novamente, vamos lá na próxima correntinha que tá vaga, ó, aqui tem um ponto, tá vendo que tá puxado? Então é nessa aqui. Entra na correntinha, pega o fio do novelo, sobe
pega do novelo de novo, tira duas, do novelo de novo e tira duas. Vou fazer mais um com vocês para reforçar bem aqui, ó, vocês vão fazendo de vocês aí também. Fio do novelo, entra na correntinha de base, pego do novelo de novo, vai ter 3. Só que o ponto alto a gente vai tirar duas e duas. E esse cordão a gente vai fazer ele inteirinho com esse ponto alto, tá? Então a gente vai seguir aqui com o nosso cordão. Não esquece de deixar o fio solto na mão. Segura certinho a agulha, usa o gancho da agulha de referência para você deixar o ponto solto aqui, para não ficar muito apertado. E conforme você for crescer nessa parte do seu trabalho, ó, gente, eu vou dar um exemplo para vocês que acabou de acontecer, ó. O fio, ó, soltou dos cabos, tá vendo? Esse fio é dessa passada aqui de baixo. Eu posso passar a agulha, eu posso passar a agulha por baixo dele, ó, e ele volta pro normal. Ou se isso acontecer em grande escala, né, mais de um fio prendeu ali na agulha, você desmancha e faz o seu trabalho de novo. Pode acontecer, porque são cabos torcidos, né? Ó, quase aconteceu de novo. Então pode acontecer dele pegar ali na agulha e ele acabar soltando um ou outro para a próxima puxada que você for dar. Então aqui eu tenho 3 laçadas, pego do novelo, tiro duas, tá ficando assim, ó. Aí aqui eu tenho o desenho do ponto baixo, que é as 2 primeiras laçadas que a gente faz. Essa aqui já é referente à terceira e essa aqui é a quarta. Então ele faz esse desenho aqui no ponto alto, diferente do meio ponto alto que ele fica com um tracinho só. Pega aqui a laçada, traz pra frente, tira duas e duas. Então vou continuando fazendo aqui o meu trabalho. Espero que vocês estejam gostando. Deixa aí nos comentários se ficou com alguma dúvida, o que vocês acharam, tá bom? Pra gente conseguir fazendo vários vídeos para vocês, explicando até com mais detalhe. Um vídeo só com ponto específico ou um vídeo para vocês treinarem. Deixa aí nos comentários pra gente saber e conseguir fazer vídeos bacanas aí pra vocês, tá? Então aqui eu tô seguindo meu trabalho pra gente terminar esse cordão e eu vou virar, fazer uma próxima volta com vocês também, tá? Então aqui tinha dado uma enroscadinha, mas soltou. E esse trabalho a gente tá trabalhando uma correntinha do lado da outra, sem fazer pontos, né? Mais de um ponto na mesma correntinha. Então sempre olha aí, tá, gente? Ó, essa correntinha tá ocupada. Então a gente vai trabalhar nessa próxima para preencher todo esse cordão. E lembrando que aqui nós estamos fazendo amostras, tá bom? Mas no final do vídeo a gente vai fazer uma primeira peça juntos para vocês já saírem desse tutorial com a primeira peça de vocês. Aí vocês vão poder contar para todo mundo, né? Que vocês viram uma aula no YouTube, já fizeram a primeira peça. Vai ter dicas de como fazer ela maior, tá? Então fica aí até o final para vocês saírem daqui já com uma peça em crochê pronta. Então terminei o meu cordão, ó, tenho aqui todos os meus pontos altos. O meu ponto que eu mais gosto de fazer, acho que ele fica muito bonito. A gente chama de trama, esse detalhe que ele faz de trançado. No crochê isso aqui se chama trama, tá? E agora a gente vai para a segunda fileira. No meio ponto alto nós fizemos 2 correntinhas, então agora a gente vai fazer 3. Então pega o fio que vem do novelo, 1, 2, 3 e vira o trabalho. Dessa forma aqui, ó. A gente vai ver a parte de trás do ponto alto. Pega o fio que vem do novelo e a gente vai conseguir ver certinho aqui, ó, aonde a gente vai pôr a agulha. Tá vendo? Bem nesse buraquinho aqui, que ele é das 2 correntinhas aqui de cima. Pega o fio que vem do novelo, traz ele pra frente, dá uma altura, pega do novelo de novo, tira 2 e 2. Pega o fio que vem do novelo, aí aqui o primeiro ponto a gente já fez, ó, ele já tá ocupado. A gente vai nesse aqui que é o segundo, ó. Entra aqui onde a gente vai pôr o ponto, traz ele pra frente, tira 2 e tira 2.
Vão treinando aí, se vê que o ponto não tá muito legal, desmancha, refaz, vê se o fio na mão está muito puxado, tá bom? Para fazer um ponto aí bem bonito, e tem que treinar para vocês já partirem para os próximos vídeos para a gente fazer as nossas peças, tá? Então aqui ó, tô fazendo ponto sobre ponto, sem pular nenhum e sem fazer pontos duplos, né? Em cima de um ponto só. E a gente vai seguir assim. Pega o fio do novelo, vou fazer mais um aqui com vocês, ó. Pega o fio do novelo, entra aqui no ponto de base, traz pra frente, dando altura, tira 2 e tira 2. E vai fazendo dessa forma até vocês terminarem aqui esse cordão que a gente tá fazendo de pontos altos, tá? Já deixa aí nos comentários qual ponto que vocês mais gostaram de fazer até agora. Qual que achou mais fácil, qual que sentiu dificuldade e alguma dúvida que você possa ter tido em relação ao nosso tutorial, tá? A gente vai responder vocês. Vamos fazer aqui os nossos pontos altos. Cada ponto sobre ponto. Tira 2, tira 2. Já tô chegando aqui no final dessa minha carreira. Então aqui a gente tem mais 2 pontos. Ó. Vou fazer o último aqui com vocês. Tira 2 e tira 2. Então eu fiz aqui, ó, meu último ponto. Esse aqui é o ponto alto que vocês acabaram de aprender, tá? Treina aí, faz mais carreira se for necessário. E agora a gente vai pro próximo ponto, que é um ponto que usa muito para finalizações e acabamentos. Lembrando vocês que os pontos que nós estamos fazendo são os pontos básicos. Esses pontos vocês vão ver eles em tutoriais e em peças completas, tá? Só que aqui vocês precisam entender como que você faz o ponto antes de você conseguir seguir um tutorial ou fazer uma receita. Mas aqui a gente só tá fazendo a amostra. Em próximos vídeos que eu vou trazer para vocês aqui no canal, nós vamos fazer peças como tapete, suplá, bolsa, cestaria. Mas vocês precisam conhecer os pontos básicos, porque são com eles que nós vamos conseguir produzir as peças, tá? Isso aqui é a base para a gente fazer outros pontos, para a gente conseguir dar estrutura e formato para as peças que nós realmente vamos fazer. Mas aqui nós estamos fazendo pequenas amostras. Agora a gente vai aprender o ponto baixíssimo, que é o ponto que normalmente se usa para detalhes, finalizações, acabamentos, e eu vou explicar para vocês o porquê. Para fazer o ponto baixíssimo e ficar mais fácil de visualizar, eu vou usar a minha amostra do ponto alto, que vai ficar mais fácil de explicar para vocês, e se você quiser fazer aí também na sua amostra, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem o detalhe do ponto baixíssimo, tá? Aqui, gente, eu não vou fazer correntinha de virada, porque esse ponto, ele é basicamente como eu posso dizer para vocês? Ele é basicamente uma correntinha, só que passando direto no ponto. Então eu vou mostrar para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Aqui a gente tem o último ponto alto, ó, que a gente fez. Vou mostrar aqui o furinho dele para vocês, ó. Aqui tem a laçada da agulha. Você vai, puxa a sua agulha para trás, ó, e segura aqui para você não soltar essa laçada. Entra na base, pegando as duas correntinhas, e pega o fio que vem do novelo. Você vai ficar com 2 laçadas na agulha, certo? O ponto baixíssimo, diferente do ponto baixo, você não pega a linha do novelo. Você passa uma por dentro da outra. E aquela correntinha da agulha, ela vai deitar em cima do ponto de base. Eu vou fazer mais um que vai ficar melhor para vocês verem, porque ele vai estar na frente. Então pega o fio do novelo, traz ele para frente e passa por dentro da laçada da agulha. Tá vendo que ele começa a deitar? Esse vai ser um detalhe de finalização, de acabamento. Hoje existem várias formas de você intercalar os pontos. Então tem o ponto baixíssimo tradicional e tem outras formas também. Mas os pontos que a gente aprendeu hoje nesse tutorial são os pontos básicos que você precisa saber para fazer qualquer peça de crochê, tá? E conforme o tutorial ou a receita, você vai aprender variações. Existe, por exemplo, né, vou dar um exemplo para vocês.
existe o ponto alto, mas existe o ponto alto duplo. Mas aí fica para um próximo tutorial, que já é um crochê um pouquinho mais avançado, tá? Para não passar tanta informação assim para vocês, sendo que vocês estão iniciando o trabalho de vocês com o crochê. Aí aqui no próximo ponto, ó, a gente já fez 2 baixíssimo, a gente vai aqui para o terceiro ponto alto, entra aqui, puxa o fio que vem do novelo e a gente vai passar essa laçada por dentro da que já estava na agulha, ó, dessa forma. Vamos continuar fazendo aqui, que conforme a gente sair dessa beirada, vocês vão conseguir visualizar melhor, tá? E dependendo do tutorial ou da receita que vocês assistirem, vai ter receita que vai pedir para vocês pegarem a laçada de cima, porque aí fica um detalhe, ó, na parte de cima do trabalho, ele não fica assim na lateral. Mas aí também é um outro ponto para a gente ver nas peças, nas receitas, tá? Vou fazer aqui um pouco com vocês e depois, a hora que a gente vai chegando no final, eu vou mostrar para vocês como que a gente visualiza, né, o ponto baixíssimo no gráfico. E lembrando que até o final do vídeo eu vou ensinar uma peça completa para vocês aqui no canal, para vocês já terminarem esse tutorial com a peça pronta e vai fazer mais sentido do porquê que a gente aprendeu os pontos básicos, tá? Que aí a gente vai dar estrutura para uma peça, vocês vão ver uma peça crescer e vão já sair com uma peça que vocês podem utilizar aí na casa de vocês, ó. Então, baixíssimo, entra no ponto de base, pega o fio que vem do novelo e passa por dentro da laçada. Segue dessa forma até fazer por todos os pontos altos que vocês têm aí. Esse ponto, ele é super fácil de fazer, né? É só pegar a laçada e passar aqui. Mas precisa tomar cuidado, porque se você fizer ele muito apertado, principalmente numa fileira de acabamento, o seu trabalho pode ficar muito apertado, aí do que ele ficar retinho assim, ele pode puxar. Então não deixa o seu ponto baixíssimo ficar muito apertado, porque senão ele deixa a peça toda apertada também, tá? E isso é importante para um acabamento, você ter uma peça bonita, tá bom? Ó, então aqui eu fiz todos os meus pontos baixíssimos, que são essas correntinhas que estão deitadas, ó, em cima dos pontos altos. Então aqui a gente tem as 20 correntinhas que nós fizemos no começo, as 3 de virada para dar altura, que tá aqui no cantinho, ó. Ponto alto, e aqui são os baixíssimos que nós fizemos para fazer essa carreirinha de finalização. Aí agora a gente vai ver no gráfico como que a gente identifica o ponto baixíssimo, tá? Então aqui a gente tem a correntinha, ponto baixo, meio ponto alto e o ponto alto. Gente, o ponto baixíssimo, ele vai ser um pontinho pintadinho assim, ó, bem simples, tá? Então quando aparecer assim, significa que naquele lugar foi feito um ponto baixíssimo. Então, dependendo do gráfico que vocês verem, vai estar com essa abreviação, PBX, que é o ponto baixíssimo. Hoje em dia, a gente sabe que tem muito tutorial que é em vídeo, mas caso você ainda tenha acesso a revistas, jornais, ou você compra, adquire ali uma receita que ela é em gráfico, que normalmente, né, existe ainda essas receitas à venda, você vai encontrar os pontos dessa forma no desenho. Gente, então essa aqui é a nossa amostra do ponto alto. Peguei as outras aqui para mostrar para vocês, ó. Então aqui a gente fez ponto baixo, meio ponto alto e agora o ponto alto mais o ponto baixíssimo, que esses são os pontos básicos do crochê, além da laçada inicial e das correntinhas que nós fizemos no começo de cada cordão. E agora que você já sabe fazer os pontos básicos, nós vamos para o nosso primeiro tutorial de uma peça simples, para você já terminar esse vídeo com a sua primeira peça. E essa peça é um nível iniciante, super fácil de fazer e rápida. A gente vai fazer junto. Eu vou mostrar para vocês no gráfico como que a gente vai fazer ela, para a gente conseguir ler os pontos e conseguir reproduzir. E no vídeo aqui também. Então pega o seu fio e a sua agulha que a gente vai começar. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no gráfico para vocês como que nós vamos, né, crescer essa peça, fazer essa peça, e vou fazer junto aqui com o fio
e com a agulha, tá? Então vamos lá, pra gente começar, a gente precisa da base para preencher com os pontos. Então aqui, primeira coisa que a gente precisa fazer é o anel mágico, então eu vou deixar ele redondo aqui, para vocês entenderem que a gente precisa fazer esse anel, tá? A gente vai fazer junto aqui com o fio e com a agulha. Fez o anel, nós vamos subir 3 correntinhas, que vai ser equivalente ao nosso primeiro ponto alto. Então vou fazer junto aqui com vocês, com o fio, e vou produzindo a peça e desenhando aqui para vocês, ó. Então vamos lá, fio virado para mim, eu vou passar ele por cima aqui dos meus dedos, ó, vou fazer aqui com 2 também, que dá certo, e vou passar ele aqui por cima assim. Pega o fio, traz para o lado de fora, passando por cima desse primeiro, aí você vai pegar o fio, ó, assim tá melhor para vocês verem, ó. O fio que vem do novelo e passa ele dentro dessa laçada, desse jeito aqui. Aí agora a gente segura aqui. Aqui eu já vou contar como uma correntinha, tá? Essa primeira laçadinha que a gente fez. E eu vou subir mais 2. 1, 2. Eu sei que agora aqui com o anel mágico pode estar parecendo confuso, mas conforme a gente for fazendo os pontos, vocês vão entender. Então só ter um pouquinho de paciência. Segura essa parte aqui embaixo para essa ponta aqui, ó, não soltar, que o trabalho vai ficar muito bonito e vai ficar bem fechadinho o centro do seu porta-copos. Então aqui, ó, a gente vai começar a fazer os pontos altos, tá? Então eu vou pôr o meu aqui para desenhar para vocês. Esse porta-copo aqui, ele tem 11 pontos altos, fora as primeiras correntinhas. Então no gráfico ele estaria basicamente dessa forma, ó. Então eu vou fazer os riscos aqui primeiro, para ficar o mais certinho possível. Então aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por aqui um 10 e vou pôr um 11, vou pôr aqui do lado mesmo, tá, gente? Ó, assim. Aí aqui a gente vai ter pontos altos, 11 pontos altos e 12 contando com as correntinhas iniciais que nós fizemos para começar o trabalho. Então no gráfico ele vai ficar dessa maneira aqui. E no fio, né, no tutorial, vamos lá. Linha na mão para o fio correr, não esquece desse detalhe. Segura aqui, eu gosto de trabalhar assim, ó, gente. Eu coloco 2 dedos aqui e seguro essa sobrinha de fio dessa forma, ó. E vou fazendo meu trabalho. Laço o fio que vem do novelo, entra com a agulha no anel mágico, ó. E puxo o que vem do novelo de novo. É ponto alto que nós vamos fazer, né? Então tira 2, tira 2. Então aqui já fiz um. Pega o fio que vem do novelo, entra no anel mágico, tira 2. E aqui a gente vai fazer 11 pontos altos, tá? Dessa forma que a gente aprendeu hoje no vídeo. E não precisa se preocupar agora de ir arrumando. Vai fazendo os pontos, que depois a gente fecha o anel e vocês vão ver que bonitinho que ele vai ficar. E, gente, é um passo a passo bem simples, rápido, fácil de fazer, nível iniciante mesmo, tá bom? Tenho certeza que vocês vão conseguir. Então aqui eu já tenho 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10... e 11 pontos altos, tá? Ó, então eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos altos e 12 contando com as correntinhas que eu fiz aqui no começo. Agora a gente vai fechar o anel mágico. Puxa esse fio aqui para cima para ele não soltar. Coloca a agulha aqui do lado e você vai puxar esse fio que sobrou, ó. Você pode puxar ele, ó, que ele vai juntar essas partes aqui. Você vai ver que ele vai ficar bem fechadinho, tá? Então, vou pôr um pouco mais de força aqui para ele fechar. Aí ele fica dessa forma. Então, o nosso anel mágico está fechado. Aí vai ficar esse fio aqui atrás, mas depois a gente faz o arremate e corta ele, tá bom? Colocou aqui, ó, o fio na agulha, você ajusta, puxando pro novelo o fio. E agora a gente precisa unir essa parte, né? A gente precisa fechar isso aqui.
E a gente vai fazer isso, gente, com um ponto baixíssimo. A gente vai contar aqui, ó, que eu tenho a primeira correntinha que eu fiz, que eu amarrei, né, prendi o anel mágico, a segunda e a terceira. Então, eu vou vir aqui na laçadinha da terceira correntinha do nosso trabalho, assim, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Trouxe fio pra frente, ó, eu vou fazer um baixíssimo. Então, o início da nossa peça ficou assim. Então, aqui a gente vai ter um baixíssimo que vai finalizar essa carreira pra gente começar a próxima. Agora, o que que a gente vai fazer? Fizemos o baixíssimo, a gente vai subir 3 correntinhas. Junto com essa correntinha, eu vou fazer outro ponto alto. Então, aqui, esse ponto vai virar 2. No próximo ponto, eu também vou fazer um aumento. Então, vai ser 2 pontos altos em cima de um só. Dessa forma. E a gente vai fazer isso em todos os pontos de base dessa volta que a gente vai trabalhar. Então, aqui eu tô fazendo meus pontos altos, ó. E a gente vai fazer agora no trabalho. Eu vou explicando também pra vocês. Então, aqui, ó, eu fiz o ponto baixíssimo e vou subir as 3 correntinhas. 1, 2, 3. No mesmo lugar, ó, da onde o meu cordão de correntinhas tá saindo, que é aqui, ó, eu vou entrar aqui nesse mesmo lugar e vou fazer um ponto alto aqui. Eu vou até fazer assim com a agulha, ó, pra ele ficar bem marcado. Ó, minha correntinha tá saindo daqui, então é aqui que eu vou voltar a agulha. Vou pegar o fio que vem do novelo, vou entrar aqui, trazer esse fio pra frente, que aqui a gente tá fazendo ponto alto, que vocês aprenderam no tutorial de crochê para iniciante. E aqui eu tenho 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora a gente vai pro próximo ponto alto. Aqui eu tenho a correntinha dele, ó, que ela se formou quando a gente fez ele. E ele tá aqui, ó. Deixa eu pôr aqui a agulha pra... Ó, a gente vai trabalhar aqui nesse ponto. Pega o fio que vem do novelo, entra no ponto de base, um ponto alto. Mas a gente tá trabalhando aumentos, então a gente vai laçar, vai voltar no mesmo lugar de onde ele tá saindo e vai fazer mais um ponto. Dessa forma. Então, a cada ponto de base, a gente vai fazer 2 pontos juntos. Assim que a gente terminar essa volta, vocês vão conseguir compreender melhor a questão de que esse trabalho ele aumenta. A gente precisa fazer dessa forma, senão a gente não vai conseguir ter um porta-copo ou um suplá, né, uma peça de jogo americano também, que segue o mesmo padrão, só que do que a gente parar, a gente faria mais carreiras, tá? Então, continuando aqui, gente, ó, 2 pontos altos em cada ponto alto de base. Então, o que que isso significa? Se na primeira carreira eu tinha 12 pontos, agora eu vou ter 24, contando com as correntinhas, tá? Então, a cada correntinha, ó, eu vou fazer 2 pontos juntos. Aí, aqui a gente vai crescendo o nosso trabalho. Vocês vão ver tutoriais e peças que são mais do que 2 juntos, mas é igual comentei com vocês, depende da peça que está sendo produzida, do tanto que esse trabalho precisa crescer, tá bom? Mas aqui a gente vai fazer 2 em cada correntinha, seguindo dessa forma aqui, ó, até terminar a volta. Já dá pra ver, ó, que ele tá ficando maior, que ele já tá... Ele ainda tá mantendo o formato, né, redondinho, que é isso que a gente quer. A gente não quer que ele fique torto, né, ou com algum lado quadrado. Ele vai ficar inteiro redondo. Então aqui eu já tô terminando as minhas voltas, ó, fazendo 2 pontos altos em cada ponto de base. E aqui eu tô nos 2 últimos. E eu já cheguei aqui nas 3 correntinhas iniciais.
Aí aqui, como que a gente gruda isso? Com ponto baixíssimo. Eu tenho a primeira, segunda, terceira correntinha. Vou entrar aqui nela, ó, no meio dela. Você vai sair aqui atrás, ó. Aqui é a perninha de baixo, aqui é o gominho de trás. E aqui a parte de cima da correntinha, da terceira correntinha que a gente fez. Traz o fio pra frente e passa aqui, ó. Aí ela ficou assim, dessa forma. Ó como ele fica redondinho, certinho. E a gente tem 2 pontos em cada ponto de base. Vou colocar ele aqui pra gente voltar pro nosso desenho. Então aqui, ó, pra fechar esses aumentos que nós fizemos, a gente fez um ponto baixíssimo, certo? E a gente vai pra terceira carreira do nosso trabalho. A terceira carreira a gente vai começar da mesma forma. 3 correntinhas, no mesmo lugar que a gente fez o ponto baixíssimo. Eu vou fazer um aumento junto com o cordão de correntinhas. Então aqui vai ter um ponto alto. E esse ponto alto que tá aqui, ó, do lado da carreira anterior, ele vai ter um ponto sozinho. Ó, dessa maneira. Aí a gente vai pro aumento da carreira anterior. No primeiro ponto alto, eu vou fazer um aumento. No próximo, eu vou fazer um sozinho. E isso vai se repetir durante toda a volta. Eu vou fazer aqui para vocês e no final vocês já vão ver essa parte do desenho pronta, tá bom? Prontinho, pessoal. Então aqui a gente já tem o desenho da nossa terceira carreira. Então, como que a gente vai trabalhar? Aumento, um ponto sozinho. Aumento, um ponto sozinho durante toda a volta. E a hora que a gente chegar aqui no ponto sozinho, a gente vai fazer um baixíssimo no topo das correntinhas e ir para nossa quarta carreira. Então agora a gente vai fazer aqui na nossa peça, tá? Então, como a gente conversou, que a gente desenhou ali no gráfico. 3 correntinhas, dessa forma, e eu tô trabalhando aqui nessa correntinha, ó. Aqui eu vou fazer o aumento, então eu vou laçar o fio que vem do novelo, vou entrar no mesmo lugar onde o cordão de correntinha saiu e vou fazer um ponto alto. Tira 2, tira 2. Dessa forma aqui, ó. No próximo, que é do aumento, ó, mas aqui no próximo, eu vou fazer um ponto sozinho. Então, a gente laça o fio, vem aqui na correntinha desse ponto de base e faz um ponto alto sozinho. Totalizando 3 pontos no aumento da carreira anterior. 2 pontos no primeiro ponto, um ponto sozinho no segundo. Agora a gente vai para a próxima dupla de aumentos da carreira anterior. Ponto alto no primeiro ponto aqui de base. Vamos fazer o aumento, que são 2 pontos juntos, dessa forma aqui. E no próximo, um ponto sozinho. Esse vai ser o passo a passo dessa parte. 2 pontos juntos, um sozinho. Vamos fazer esse próximo aqui juntos também. Laço o fio, entra aqui no próximo ponto de base, faz um ponto. Aqui é o aumento, então a gente vai fazer mais um no mesmo lugar. No próximo, um sozinho. E a gente vai seguir isso durante toda a volta. 2 pontos juntos, um ponto sozinho. 2 pontos juntos e um sozinho. Caso você fizer, não ficar legal, pode desmanchar. Vai arrumando o ponto, não deixe ele muito apertado. Ó, vamos pro próximo aqui, 2 pontos juntos. Presta atenção se você realmente está fazendo no lugar certo. 2 juntos e um sozinho. O aumento, ele faz esse Vzinho, né? Então, o primeiro é 2 e o segundo é 1. Quando você for fazer, segura eles dessa forma assim, ó, para você visualizar bem. Então, aqui é o primeiro, a gente vai fazer 2. Se eu fiz 2 nesse,
eu vou fazer um no próximo. E se eu fiz um nesse, eu vou fazer 2 no próximo. E vai olhando para ver se você tá fazendo certinho. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu tô segurando aqui na base, tô fazendo os pontos e o trabalho já tá subindo, tá vendo? Ó, ele já tá dando de subir. Só que a hora que eu terminar e eu arrumar ele, ele vai ficar retinho. Mas se eu faço pontos de menos, eu não ia conseguir virar ele. Ele ia subir dessa forma, ó. Ele ia crescer para cima e não para os lados. Então, por isso que a gente tem que pôr os aumentos para a gente deixar o trabalho no tamanho que a gente quer. Então, aqui, ó, já fiz 2, um sozinho. No próximo é 2. Um sozinho. Isso, e agora é 2. Tá vendo? A gente tem que olhar, senão pode confundir. E esse trabalho é só repetição, então a hora que vocês fizerem o primeiro, vocês vão conseguir tranquilo fazer mais peças, tá? E no finalzinho, a hora que a gente acabar, eu vou dar uma dica para vocês fazerem essa mesma peça, mas fazer ela maior. Dá para presentear alguém, usar em casa. Uma peça muito bonita. Então vamos lá, a gente vai fazer aqui, ó. Um ponto sozinho. Isso aqui, deixa eu ver. Ah, não, aqui, ó, aqui eu já fiz errado, mas eu vou desmanchar. Eu fiz certo essa parte aqui, ó. Fiz 2 juntos e um sozinho. Aí aqui, que era para fazer 2, eu fiz um. E fiz o 2 aqui. Então aqui ele não vai bater, ó, porque eu comecei com 2. Então eu tenho que terminar com 1. Como eu fiz um aqui, eu não posso fazer 2 aqui, porque ele começa com 2. Então a gente vai desmanchar. Então eu vou tirar aqui, ó, até esse ponto aqui, ó. Esse aumento tá certo, um sozinho. Aqui é onde eu fiz um, eu vou fazer 2. Tá vendo, gente? Tem que prestar bastante atenção, senão acaba pulando algum ponto mesmo. É que eu tô fazendo, falando com vocês, então pode acontecer, normal. Eu também sou um ser humano, né? Como qualquer outro ser dessa terra. E vamos terminar essa volta com um sozinho, que aí agora bateu, ó. Um sozinho e sendo que ele começou com 2 juntos. 1, 2, 3... ponto baixíssimo no topo das 3 correntinhas para terminar essa carreira. Aí você arruma ele assim, ó. Então aqui a gente finalizou a 3ª carreira do nosso trabalho, tá? E agora nós vamos para a 4ª carreira de pontos altos e depois só tem mais uma, que é esse detalhe aqui da borda, tá? Aqui a gente vai seguir a mesma regra, um aumento e ponto sozinho. Mas como a carreira anterior a gente fez um ponto sozinho só, essa próxima vão ser 2. Então a gente vai ter aumento, 2 pontos sozinhos, aumento, 2 pontos sozinhos. Em cima dos pontos de base da carreira anterior, tá? Então vamos pro gráfico aqui. Eu fiz o baixíssimo, vou subir 3 correntinhas. Aqui eu vou fazer da seguinte forma. Como eu tenho um aumento já aqui nesse começo, eu vou fazer 2 pontos sozinhos aqui, tá? Eu vou deixar para fazer o aumento no ponto sozinho da carreira anterior, para não ter aumento em cima de aumento. Como que isso vai ficar? Correntinha em cima de correntinha e um ponto alto em cima do segundo ponto alto do aumento anterior. Aí aqui eu tenho um ponto sozinho. No ponto sozinho eu vou fazer um aumento. E no aumento da carreira anterior eu vou fazer 2 pontos sozinhos, um em cada ponto. No ponto sozinho um aumento. E no próximo 2 sozinhos. A gente vai fazer isso por toda a volta. 2 pontos juntos, 2 sozinhos. A gente vai fazer isso por toda a volta até finalizar com baixíssimo nas correntinhas, tá? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3 correntinhas em cima de correntinha. Laço o fio que vem do novelo e a gente não vai fazer 2 pontos juntos agora, tá? Que a gente ainda tá no aumento da carreira anterior. A gente vai fazer um ponto sozinho no próximo ponto de base, pegando as 2 correntinhas de cima dele. Tira 2 e tira 2.
Agora a gente tem um ponto sozinho e um aumento. A gente vai fazer o aumento em cima desse ponto sozinho. Então a gente vai laçar, vai entrar aqui nele e vai fazer 2. Dessa forma, a peça ela vai ficar com os aumentos intercalados, vai ficar mais distribuído, então a peça ela vai ficar mais bonita, tá bom? Aí aqui eu tenho os aumentos. A gente já fez um aumento, vamos fazer 2 pontos sozinhos, um ponto alto em cada ponto alto de base, sem fazer aumento aqui agora, tá? Ó. E agora a gente tem o próximo ponto alto sozinho, nós vamos fazer 2 pontos altos juntos, que aí é a parte do nosso aumento. Então a gente vai fazer aqui 2 pontos altos juntos, dessa forma aqui. Chegou no próximo aumento, 2 pontos altos sozinhos, um em cada ponto alto de base. Esse aqui, gente, depois que vocês fizerem esse porta-copo, vocês vão saber o ponto alto decorado já. E vocês podem fazer com outros pontos também. Segue aí a mesma regrinha. Vamos supor, quero fazer só com meio ponto alto. Você vai fazer a mesma sequência, o mesmo tutorial com meio ponto alto ou com ponto baixo também. Eu tô fazendo com ponto alto com vocês porque ele ganha tamanho mais rápido. E como vocês são iniciantes, é um passo a passo mais simples, né, básico, eu não ia pôr um ponto muito pequeno para vocês. Então aqui a peça vai crescer em 4 carreiras. Com ponto baixo ou meio ponto alto, teríamos que fazer mais voltas para a gente conseguir o tamanho que a gente vai conseguir com ponto alto, tá bom? Então aqui agora, ó, eu tô no ponto sozinho. Vou fazer um aumento. E agora que tem um aumento da carreira anterior, eu vou fazer 2 pontos sozinhos. Eu vou fazendo aqui o meu trabalho, vai fazendo de vocês. Se precisar desmanchar, desmanche, refaz, mas eu acredito que vocês estão conseguindo fazer. Não esquece de já se inscrever no canal, ativa o sininho, que a gente vai estar postando mais vídeos aí para vocês, tutoriais completos. Aproveita e deixa no comentário o que vocês querem ver aqui no canal, tapete, bolsa, cesto, lembrancinha, o que vocês mais se interessam de aprender com o crochê, tá? Parte de vendas ou de precificação, vai colocando aí pra gente saber. Eu já adiantei aqui alguns pontos dessa carreira e vou finalizar ela aqui com vocês. Aqui eu já fiz, ó, 2 pontos sozinhos, 2 pontos juntos, 2 pontos sozinhos, e agora a gente vai fazer o aumento, lembrando que ele é feito no ponto sozinho da carreira anterior. Então, laço o fio que vem do novelo, entra aqui e faz mais 2 pontos juntos. Fazendo dessa forma, para vocês fazerem também certinho os aumentos das carreiras de vocês. Agora aqui no próximo é o aumento da carreira anterior. Eu vou fazer 1 ponto sozinho para cada ponto de base. Então aqui 1, 2. Aqui o próximo ponto, ele tá sozinho da carreira anterior. Então a gente vai fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base, que é referente ao nosso aumento. Então aqui nessa mesma correntinha, eu vou fazer 2 pontos juntos, dessa forma. Agora que a gente tem o aumento da carreira anterior, a gente vai fazer 1 ponto alto no primeiro e 1 ponto alto no segundo, os pontos separados sozinhos, pegando nas correntinhas de cima desses pontos, tá? Então aqui, ó, a gente fez 2 pontos juntos nesse ponto de base e 1 ponto para cada ponto de base em cima do aumento da carreira anterior. Próximo ponto é sozinho, nós vamos fazer 2 pontos juntos no mesmo ponto, ó. Entrando aqui onde eu acabei de fazer o ponto, na mesma correntinha de base. E os outros 2 próximos, 1 ponto em cada correntinha, 1 ponto em cada ponto de base. 2 pontos sozinhos, dessa forma. Aqui, eu comecei nessa carreira com 2 pontos sozinhos. Então, eu vou terminar ela com aumento, que é 1 ponto sozinho de base da carreira anterior. Então, aqui eu fiz 1 e aqui eu fiz 2
E assim, ó, a gente vai terminar a quarta carreira, ó. A primeira que a gente fez 12 pontos altos, a segunda que a gente fez 24, porque foram todas de aumento. A terceira nós fizemos um aumento e um ponto sozinho, e a segunda um aumento, 2 pontos sozinhos. Para finalizar, vai ser da mesma forma. Conta 3 correntinhas, que foi como a gente começou. Pega a correntinha, a laçadinha de cima, vai sair aqui atrás, ó, dessa correntinha, e faz um ponto baixíssimo, que é passar a laçadinha por dentro. Então essa é a base do nosso porta-copo. E agora a gente vai fazer a carreira de finalização, que é a última carreira aqui. Essa última carreira, vocês vão entender um pouco sobre as variações dos pontos que eu comentei com vocês. Aqui eu posso fazer ela inteira de ponto baixíssimo, pegando a laçadinha do ponto alto, como vocês aprenderam aqui no vídeo. Mas eu quero ensinar uma nova variação de ponto para vocês, que é basicamente um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Seguindo essa ordem, a gente vai ter um ponto que é conhecido como ponto caranguejo, que ele fica caidinho de lado assim, ó. Usar agulha para mostrar para vocês. Esse ponto que tá deitado é o ponto baixíssimo. E esse ponto que ficou para cima, essa correntinha que ela tá para cima, é referente à correntinha que a gente fez. Então a gente fez uma correntinha, fez um baixíssimo. Fez uma correntinha, fez o baixíssimo. E dá esse efeito na sua peça. Em porta-copo, suplá, em bolsa, em cestaria, se você seguir esse padrão, você vai ter essa bordinha na finalização da sua peça. Então, são pontos básicos que nós aprendemos nesse tutorial para iniciantes, que você conseguindo trabalhar os dois juntos, você faz um outro ponto que é uma variação. Então vamos começar para vocês verem na prática como que vai ficar aqui. Então eu já posso subir uma correntinha. Aí agora aqui, ó, eu tenho o próximo ponto alto. A gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? Que não tem aumento, não vai ter nenhum ponto a mais em cima de cada ponto, apenas um. Eu vou entrar pegando as 2 correntinhas do ponto alto de base, ó, só as 2 correntinhas dele. Vou pegar o fio que vem do novelo e vou fazer um baixíssimo. Subo uma correntinha e no próximo ponto alto, ó, aqui, nesse buraquinho das 2 correntinhas de cima, eu vou repetir o baixíssimo. E esse ponto, fez o baixíssimo, você já sobe a correntinha, que ela vai ficar nesse efeito deitado, tá? Próximo ponto de base, baixíssimo, sobe uma correntinha. Próximo ponto de base, um baixíssimo, deixa ela folgadinha, tá? Para não ficar repuxado, ó, deixa a sua agulha bem solta no ponto, aqui na mão também. Sobe a correntinha e, igual comentei com vocês, é ponto sobre ponto. Então, a gente não pode pular. Aqui, por exemplo, ó, eu já fiz o baixíssimo nesse ponto. Esse aqui é o próximo. Eu não posso ir direto nesse aqui, senão vai ficar vazado, vai dar pra ver que perdeu um ponto, né? Que pulou um ponto. Então, se esse aqui já tá ocupado, o próximo é esse. Você vai entrar pegando as 2 laçadas do ponto alto, vai fazer o baixíssimo e uma corrente. No próximo ponto, repete. Um baixíssimo e uma corrente. Então, sempre que vocês escutarem que é para fazer no ponto de base, na correntinha de base, é em relação à carreira anterior, tá? Que realmente é a base do nosso trabalho para a gente fazer a última carreira ou as próximas carreiras, né? Então, aqui, ó, um ponto baixo e uma correntinha, um ponto baixo e uma correntinha. E esse trabalho vocês vão fazer durante toda a volta na correntinha de base. Um ponto baixíssimo, uma corrente. Um ponto baixíssimo, uma corrente. E a gente vai fazer isso por toda a volta da nossa peça. E olha que legal que já fica esse efeito, gente.
que é o ponto caranguejo. Ele fica um para cima, um para baixo, ó. Dá toda uma diferença, né? Fica bonito também quando a gente faz com troca de cor, mas pode ficar tranquilo que em um outro tutorial vocês vão aprender também a fazer peças coloridas, tá? É que aqui a gente realmente fez um tutorial para iniciantes, para quem nunca teve um contato legal com crochê, tentou aprender uma vez, não conseguiu. Então eu acredito que com esse vídeo, só de você sair com uma peça pronta, já vai valer super a pena você ter assistido até o final. Coloca aí nos comentários de onde que você está assistindo esse vídeo, de que cidade, estado que você é e o que você achou até agora. Ó, então aqui a gente está fazendo baixíssimo, uma correntinha em cada ponto de base. Não esquece, tá? Não são pontos juntos. É sempre cada baixíssimo e um ponto sozinho. Aqui não tem aumento, não tem nada, é só um ponto para cada ponto de base, sem pular nenhuma correntinha da base, senão vai dar para ver que um ponto ficou vago. É para preencher todos os pontos de base. Então a gente vai seguindo aqui, ó, fazendo todos os pontos, baixíssimo, uma correntinha, baixíssimo, uma correntinha, baixíssimo, correntinha, baixíssima correntinha. Esse ponto aqui, ó, a gente já fez um baixíssimo nele, então eu não vou por outro baixíssimo aqui. A gente vai cortar o fio que vem do novelo, que agora a gente vai fazer o arremate. Eu vou cortar o fio que vem do novelo, vou subir aqui esse último fio com a agulha, vou virar o meu trabalho e eu vou passar esse fio para trás por essa correntinha do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. A gente vai passar ela aqui, ó. Então a gente vai pegar aqui a agulha, coloco o fio de sobrinha no gancho e passo ele para trás. Assim. Você pode ajeitar aqui os pontos, ó, que legal, gente, como ele fica. Todo com esse detalhe em toda a borda, ó. Aí aqui com o fio na parte de trás, a gente vai fazer o arremate, que é esconder o fio e fazer aquele nozinho para ele não soltar. Que essa agulha aqui que eu já mostrei para vocês, a gente vai usar ela para esconder um pouco desse fio. Então a gente vai usar essas perninhas dos pontos que a gente fez agora, tá? Ó, esse aqui é o primeiro, mas aqui já tem dois. Vou passar aqui, ó, entre eles. Ajeita para não mudar a parte aqui da frente. E agora a gente vai, bem que aqui ele já soltou, ó, 3 cabos para cada lado. E nessa próxima laçada, eu vou passar ele para cá e fazer 2 nozinhos. Infelizmente, a câmera desligou, então cortou a parte que eu fiz o segundo nó e cortei o fiozinho que sobrou aqui. Peço desculpa para vocês, né? Mas acabou acontecendo. Mas basicamente eu fiz 2 nozinhos aqui no arremate e cortei o fio que sobrou. E agora eu vou fazer esse próximo arremate com vocês, que é o do anel mágico, aquele fio que a gente puxou para fechar aqui o centro do nosso porta-copos. E aqui, ó, como a gente fez os pontos altos por cima dele, uma parte dele aqui já tá escondida. Então eu vou passar por uns 3 pontos aqui só e já vou fazer o arremate também, tá? Fazendo o nozinho, tudo certinho. Opa, vou passar aqui essas pontas pela agulha. Já com o fio aqui na agulha, a gente vai começar a esconder. Aí vocês podem pôr aqui, ó, vamos pôr mais pertinho aqui para vocês verem, ó. Aqui eu tenho uma perninha, aqui outra, e reforçando com vocês, tá, pessoal? O arremate, tanto do anel mágico e principalmente o da borda, a gente precisa fazer esse arremate muito bem feito. Por quê? Ele deixa a peça mais bonita. Se você não faz um arremate muito legal, se ele fica muito visível, vai dar pra ver esse arremate, tá? E precisa prender bem o fio, porque o da borda, por exemplo, se ele soltar, a sua peça começa a desmanchar. E a gente não quer isso, tá bom?
Então faz o arremate de vocês bem escondido, dá o nozinho aí certinho para não correr o risco da sua peça desmanchar e faz ele com cuidado para ele não ficar muito à mostra, para ele não ficar muito visível, tá? Não sei se vocês vão fazer as peças para vender, né? Ou para presentear, e não é legal a gente mandar com arremate, com acabamento não muito bonito, né? Então vamos caprichar aí para ficar o melhor possível. Já fiz o primeiro nozinho, dou uma olhada para ver se não mudou aqui o ponto da frente e vou fazer o segundo. E se você já assistiu o vídeo até aqui, você já está finalizando a sua primeira peça em crochê comigo, coloca aí nos comentários que eu quero saber se você conseguiu fazer, como que ficou, se você achou fácil, que eu peguei aqui um tutorial, gente, bem de iniciante mesmo, tá? Pra gente treinar o ponto alto. Ó, cortei aqui a sobrinha de fio, cortar do outro lado. Quero saber se vocês conseguiram fazer também. E esse foi o nosso tutorial, os nossos porta-copos. Como eu falei pra vocês, vocês podem aumentar os pontos aqui e fazer ele em tamanhos maiores para pôr um vasinho de planta, pôr ali na estante com porta-retrato ou fazer até do tamanho de um prato, tá, gente? Aí aqui vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Se você assistiu até o final, deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se você quer ir além dessa aula, eu tenho um curso completo de crochê do zero, mas não é só um curso. Lá dentro você não vai estar sozinha. Você vai ter acesso a uma comunidade de alunas onde todo mundo está aprendendo junto, evoluindo junto igual você. E além disso, você também tem suporte direto comigo pelo WhatsApp, ou seja, sempre que tiver dúvida, travar ou precisar de ajuda, você não vai ficar perdida. Você tem alguém para te direcionar. Se você quer aprender de verdade com acompanhamento, o link do curso está aqui na descrição e te espero lá dentro da nossa comunidade. Não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E muito obrigada!